Olá, sejam bem-vindos à minha página queroemigrar.com. Hoje para uma conversa daquelas à la Bíblia, com o grande Carlos Oliveira e o enorme João Viegas. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Um abraço a todos. E a ti, Alfredo. Obrigado, e vocês também. Bom, vamos lá ver então. Em primeiro lugar, digam-me lá de onde é que vocês vêm, de que cidade e país vocês estão a chegar. Aqui na Bélgica temos um dia soalheiro maravilhoso, mas mesmo, vamos mostrar, são capazes, bem, se calhar não conseguem ver grande coisa, mas pronto. Veem que o dia está soalheiro, está um solinho maravilhoso. Já fui fazer o meu passeiozinho higiênico hoje num desses parques aqui perto de Bruxelas. E deixei, inclusivamente, um vídeo para vocês verem, portanto, podem ver como é que a coisa estava a correr. Ora, bem-vinda Felizmina Silva, Isabel Ribeiro, Alexandrina Simões, Florinda Chade, Mi Pinheiro, Patrícia Fernandes, Esmeralda Grilo. Digam-me lá de onde é que vocês vêm, vá lá, não mandem só florzinhas e coraçõezinhos, que eu também gosto, mas digam-me de onde é que vocês vêm, para nós sabermos com quem é que estamos a falar, ou de que distância estamos a falar para vocês. Se estiverem muito longe, nós falamos mais alto, e pronto, assim ouvem-nos melhor. Porto de Portugal temos a Alexandrina Simões, temos a Isabel Ribeiro do Cacém, Sintra, bem? Também temos bom tempo e muito sol. Eu sei que na Irlanda está uma trampa de dia. Queria ver se está aqui alguém de Irlanda para confirmar. Temos o Paulo Jorge, a Lili Linda, que está também em Portugal, a encher-nos os corações. Já viste? Isto é um beijinho para cada um, não é? Isto é um beijinho para cada um. Está aqui. Para não haver dúvida. Não é só para mim, é para todos. Depois temos de Faro Borislava Ursuline, temos também de Londres Jorge Pessoa, temos do Brasil Mara Modolo, Lessa da Palmeira, de Matosinhos, temos depois também do Algarve, aqui de São João da Madeira. Sei que hoje ia haver qualquer coisa em Santa Maria da Feira, com o juiz Rui de Castro. Portanto, provavelmente muitas das pessoas estarão a dar-lhe apoio nessa reunião que iriam ir fazer. Fernão Ferro temos o Hugo Sousa. Temos também depois a Patrícia Fernandes, Esmeralda Grilo, de Seixal, Florinda Chá, de Linda a Velha, Fernanda Seco, de Oeiras, a Vitória Miguel, a Beja, Portugal, temos a Marta Serrano e depois temos também a Palmira Venâncio, de Silves, no Algarve. Muito bem, meus caros amigos, em primeiro lugar hoje eu disse que vos ia fazer uma surpresa, e vou fazer uma surpresa. Vejam bem. O que é que eu comprei aqui na Bélgica? Muito bem. Uma Bíblia lindíssima, digo-vos desde já. Para já tem um toque, este papel tem um toque macio, muito macio. Depois, ao reparar que é uma Bíblia que tem não só, enfim, a parte dos ensinamentos da Bíblia, mas depois tem cá em baixo algumas notas que permitem às pessoas perceberem, enfim, algumas mensagens que possam ser mais complicadas de entender. E depois também tem umas introduções longas, como podem ver. Alfredo, se o papel é macio, imagina o conteúdo. Às vezes o conteúdo pode ter espinhos, mas Alfredo, já agora... Só duas notas. Estou muito satisfeito com a minha Bíblia. Fico a saber que se vendem cá na Bélgica e não são caríssimos. Mas qual é a tradução? A editora? Vê lá. Isso é que é importante. A tradutora. A tradução é do grego. A tradução é do grego. Isto é a Difusora Bíblica Franciscanos Capuchinhos. É a Bíblia dos Capuchinhos que tu compraste. É a melhor tradução portuguesa. Pronto, será então. Tem uma introdução, já reparem. Uma introdução. Pois isso tem em cada livro, Alfredo, foi o que falámos. Essas introduções é para perceber o contexto histórico de cada livro. Exatamente, que é excelente. Eu, sinceramente, gostei muito desta. Tem um papelzinho muito fininho. Eu não sei quantas páginas isto tem, mas dá-me a ideia que tem mais de 2.000. Sim, são umas boas milhares. São 2.142 páginas. Portanto, é muita paginazinha, um papel. E essas anotações que falaste, que estão em todas as Bíblias, são aquilo que o nosso amigo Carlos falou, no sentido em que a Bíblia se interpreta a si próprio. Ou seja, são esses entrelaçados entre os livros, faz ligações entre as várias citações e muitas vezes para clarificar também alguns termos, que não é fácil. As palavras vão evoluindo, não é? Muito bem, sim senhor. Bom, meus caros,
Quem é que afinal vai começar? Eu tenho a ideia que era o Carlos que ia começar então a sua dissertação sobre as cartas paulinas e a vida de Paulo. Quem foi Paulo? Boa pergunta, Alfredo. Antes de eu começar, eu pensava que era o João que iria começar, mas tudo bem, eu começo sem problema nenhum. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte: eu sinto-me com um peso de responsabilidade enorme que vocês não sentem, mas eu sinto, porque o peso é meu, que é o peso da responsabilidade de eu, ao abrir a boca, dizer o que quer que seja. E como sinto esse peso da responsabilidade, porque não estou aqui apenas para cumprir calendário, nem para passar tempo, mas entendo que a minha vida tem um propósito e tem um sentido, e portanto não ando aqui por acaso, eu gostaria de começar, antes de falar propriamente de Paulo, começar por fazer uma breve introdução, falando sobre o perigo da mera curiosidade que as pessoas às vezes têm sobre estas matérias. É claro que a curiosidade é importante, porque a curiosidade pode nos levar depois à seriedade. Mas há o perigo da mera curiosidade e há o perigo da mera curiosidade que nos pode levar a uma outra coisa que é a mera religiosidade. E porque eu sei que existe esse perigo, e estou a falar disto como introdução, porque vamos desembocar numa personagem que é Paulo, que era um mero religioso e deixou de o ser. Eu queria falar sobre isto porque isto é muito importante. A palavra religião, muita gente se calhar não sabe, mas a palavra religião ela está muito usada e gasta e está muito adulterada no seu significado, mas a palavra religião vem de uma palavra latina chamada religare. E portanto, a religião, no fundo, fala do religar a Deus. O pecado separou o homem de Deus e, supostamente, a religião deveria estar empenhada em procurar levar o homem a religar-se a Deus. Portanto, é esse, de facto, o significado da palavra religião. Hoje em dia, ser religioso é como ter um clube. Olha, a minha religião é esta, ou a minha religião é aquela, e, portanto, foi assim que aprendi, e é assim que eu vou morrer, dizem alguns. E eu, a propósito disso, gostava de falar de uma experiência que tive há uns anos atrás com o delegado de saúde de então, de São João da Madeira, uma terra que ainda há bocado foi mencionada. O delegado de saúde de São João da Madeira, eu era um jovem, então, com cerca de 19 anos, por aí, calculo eu, deveria ter 19 anos por aí, e tinha uma colega minha no liceu, na altura no liceu, porque na altura ainda havia o liceu, e eu converti-me com 17 anos, quase 18 anos, e eu falava a esta minha colega e a muitos meus colegas acerca desta experiência que eu tinha tido com Cristo. Não com religião, mas com Cristo, com uma pessoa. E ela ouvia, e gostava muito de me ouvir, e ela, que era filha do delegado de saúde, naturalmente deve ter comentado lá em casa as nossas conversas, e o pai dela manifestou um grande interesse em falar comigo. E esse delegado de saúde de São João da Madeira, se houver aí pessoas de São João da Madeira deverão lembrar-se dele, era o Dr. Nicolau da Costa. E ele convidou-me para ir lá à casa. E então um dia fui lá à casa, eram 6 da tarde de um determinado dia da semana, e estivemos na conversa até às 9 da noite. E eu fui bombardeado, literalmente, com muitas perguntas, com muitas questões. O Dr. Nicolau da Costa era católico, como qualquer bom cidadão de São João da Madeira normalmente é, e ele bombardeou-me com muitas questões, muitas que vocês não podem imaginar, as questões. E isso fez com que depois ele me convidasse para ir lá uma segunda vez. E de uma segunda vez que eu fui lá à casa, fui outra vez questionado com muitas questões, a conversa continuou durante muito tempo também, e chegou a uma certa altura e ele virou-se para mim e disse-me assim: Caro Carlos, ele disse-me assim: Caro Carlos, tu mereces muita consideração e respeito, mas mais consideração e respeito do que tu merece-me a memória dos meus pais. E os meus pais ensinaram-me esta religião e eu vou morrer nesta religião. Recordo-me de então a esposa dele, que estava presente, virar-se para ele e dizer assim: olha, desculpa lá que te diga, mas estás a ser tolo, porque se tu descobrires que estás errado, vais continuar no erro. E cá está o tal problema do peso da religiosidade, do peso da religião. Muitas pessoas, às vezes, têm aquele sentimento em relação a estas coisas como que
epá, o meu clube é este e eu não mudo de clube e isto é muito perigoso, este sentimento e este pensamento é muito perigoso. Gostava também de saber, por outro lado, que uma das coisas que acontece com os meros religiosos é que eles não têm certeza de nada. E quando eles partem deste mundo, ou estão à beira de partir do mundo, continuam sem saber para onde é que vão e o que é que lhes vai acontecer. Enquanto que o apóstolo Paulo, que é a personagem de que vamos falar, ele fala com muitas certezas. Aliás, uma das expressões mais características dele é quero que saibais, quero que saibais, quero que saibais. Nas epístolas dele ele está sempre a dizer isto, quero que saibais. Não sabeis, não sabeis, não sabeis. E, portanto, ele fala muito acerca disso. Não sei se vocês sabem que a conversão do apóstolo Paulo é mais detalhadamente descrita e mais vezes referida nas Escrituras do que qualquer outra conversão. Não há nenhuma conversão na Bíblia que seja tão detalhada e tantas vezes referida. E é verdade, só no livro dos Atos dos Apóstolos é-nos contada a conversão dele 3 vezes. No capítulo 9, no capítulo 22, se não estou em erro, e no capítulo 26. 3 vezes que é citada a conversão dele. E a conversão dele não é por acaso que é citada assim tanto e lhe é dado um destaque tão elevado. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele próprio, escrevendo ao seu amigo e jovem Timóteo, fala da conversão dele, ele diz assim, e eu pedia muita atenção a isto que eu vos vou citar, e que está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz ele assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A conversão do apóstolo Paulo é paradigmática. A conversão do apóstolo Paulo é um exemplo de como Deus quer salvar as pessoas hoje. Se havia alguém que não merecia ser salvo, era Paulo. Se havia alguém que merecia ser condenado, era Paulo. Ele era inimigo de Deus, declarado. Ok? Apesar de religioso. E, no entanto, pela graça de Deus, Deus manifestou a sua graça de tal maneira a ele, mediante a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, que ele apenas creu e foi salvo. E ele agora diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus, e portanto, ele é o paradigma. Se alguém quiser saber como é que pode ser salvo, tem que olhar para a forma como Paulo foi salvo. E não é por acaso, como eu dizia, que a conversão dele é tantas vezes referida nas Escrituras, exatamente devido à sua importância. Ora bem, e quem era Paulo? Bem, o apóstolo Paulo foi um gigante intelectual da época. O apóstolo Paulo aprendeu aos pés de um sábio muito grande chamado Gamaliel, que era fariseu, que era muito sábio, e ele aprendeu aos pés desse famoso sábio chamado Gamaliel. O próprio apóstolo Paulo depois também se tornou fariseu. Ele era da tribo de Benjamim, ele tinha muito orgulho na linhagem dele. Ele também foi um grande fariseu, era um homem de destaque, de uma grande responsabilidade, a quem lhe foram atribuídos papéis de responsabilidade importantes. E foi quando ele, pensando que estava a fazer um serviço a Deus, perseguiu os cristãos da época, que ele teve a conversão dele quando ia a caminho de Damasco, com cartas que o habilitavam a prender mais crentes. Ele era uma espécie, ele foi um indivíduo à semelhança, embora com as devidas diferenças, de Nicodemos, que também era fariseu. Portanto, eu quero chamar a atenção para este pormenor, porque o apóstolo Paulo, que era assim tão sábio, ele foi um intelectual fantástico, fabuloso, o apóstolo Paulo diz isto que eu passo a citar. Sabem o que é que ele diz? Ele diz que não são muitos os sábios que se convertem. E isto aqui deve ser um alerta para todos nós que estamos aqui. Ele diz que não são muitos os sábios que se convertem. E ele era sábio. E ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, diz ele, que Deus diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Pergunta ele. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E depois ele continua e diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria está em Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ora, foi este gigante, grande líder religioso, fariseu, chamado Saulo de Tarso, porque ele antes chamava Saulo de Tarso. Saulo, já agora só para, e bem a propósito, a palavra Saulo quer dizer grande, e ele depois passou-se a chamar Paulo, que quer dizer pequeno. E ele fez jus à mensagem que estava a pregar, porque ele disse, não são muitos os grandes, nem muitos os sábios. Epá, ele fez-se pequeno. Os grandes têm que se fazer pequenos, e os sábios têm que se considerar loucos, que é como muitos consideram. E ele, quando dá o testemunho dele noutro sítio, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, porque era judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ninguém lhe podia apontar nada. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, ele pegou naquele pacote de coisas porque tantos se gloriavam e que ele dispunha que ele tinha, e ele deitou aquilo todo no lixo para ganhar a Cristo. E eu queria começar por apresentar este apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, o grande, muito orgulhoso Saulo de Tarso, o grande fariseu, grande sábio, grande intelectual, que aprendeu aos pés de um grande sábio chamado Gamaliel, que um dia conhece Jesus Cristo, a quem ele perseguia, e aos seus seguidores, e rende-se. E quando se rende, reconhece que tudo aquilo que ele tinha de grande era refúgio, não considerava como importante, e abriu mão disso, deitando tudo isso fora, para ganhar o Cristo que ele perseguia, e perceber o Cristo que o quis salvar e salvou, e que ele agora queria que outros também o conhecessem, para também poderem ser salvos. E a conversão dele, diz ele, é um paradigma, é um exemplo de como todos agora, a partir dele, se podem converter e ganhar a vida eterna. Carlos. Portanto, eu estava por isso. E as cartas, desculpa lá, agora só para terminar, as cartas que ele escreve falam de tudo isto. Mas não fales ainda das cartas. Deixa eu fazer primeiro a introdução de Paulo, segundo a concepção que tu tens de Paulo, e permitir agora ao João fazer a sua também leitura de quem é Paulo, segundo a concepção que ele tem, obviamente, do conhecimento que ele tem de teologia. Portanto, João, se calhar agora, faz favor. Está bem, posso dar ao que é, mas é difícil, concordo com quase tudo o que, ou na essência com tudo o que o Carlos disse. O essencial é que Paulo era um pensador, era um intelectual, era um homem, não direi um gênio, mas era um homem acima da média. E Paulo, após a morte de Cristo, continua a perseguir, calcula-se que haveria 100 de seguidores após a morte, pouco mais de 100, uma centena de seguidores, e Paulo é perseguido. É preciso ver que Paulo acreditava profundamente nisto. Ele seguia os cristãos, porque os cristãos eram vistos como blasfemos, como alguém que vinha corromper, que é uma palavra muito usada no hebraico, a corrupção, é muito usado, é curioso. Vinha corromper toda a ordem social. E como muito bem disse o Carlos, o Paulo era um fariseu, era um homem da lei. Os fariseus eram uma espécie de polícia. O que é importante, na minha perspectiva, é fazermos um esforço para entender que naquele tempo, por exemplo, uma pessoa dizer que é ateu, não fazia sentido nenhum. A religião não se discutia sequer a não existência de Deus. Ou seja, estas questões que nós aqui abordamos nestas conversas, que para nós têm um valor relativo,
na contemporaneidade, porque de facto a imortalidade da alma ou a salvação não são questões que preocupem muito o cidadão contemporâneo, mas naquele tempo eram questões que não só firmavam as leis, e aqui porque para se falar de Paulo tem de se falar de leis, não é? Firmavam as leis de convívio social, sexual, e até de sanidade pública. Há doutoramentos feitos e estudos feitos acerca das leis religiosas, do Levítico, etc., em que há uma grande conexão entre preceitos de sanidade pública, por exemplo, não se comer porco, porque era um animal que transmitia, de facto, muitas doenças, entre outros, mas isto é um bocadinho forçado. Mas voltando aqui a Paulo, o que é essencial em Paulo é que ele tinha esses... Vocês imaginam, sabem quantos quilómetros andou Paulo? 32 mil quilómetros. 32 mil quilómetros é quase dar a volta à Terra a pé. Não é? São 38 mil quilómetros, mais ou menos, a circunferência do planeta. Portanto, imaginem um homem... e usou muitas estradas romanas, foram muito importantes para todo o trabalho missionário de Paulo. O uso das estradas, que aliás não foi só para este fenómeno, as estradas romanas ainda hoje existem no nosso Alentejo algumas, e ainda perduram ao fim de 2000 anos, não é? Portanto, ele usou não só a sua cidadania romana para poder pregar em Roma, porque curiosamente a primeira viagem que ele faz, a primeira viagem que Paulo faz é para o Oriente do Mediterrâneo, portanto aquela zona da Turquia, da Capadócia, da Jónia, Chipre, porque curiosamente naquele tempo o povo mais perto que havia dos hebreus, portanto dos judeus, eram precisamente os árabes. Não é como agora, eles eram vistos, tinham grandes afinidades, não é? E a primeira tentativa de Paulo a nível missionário, nessa sua primeira viagem, é efetivamente conseguir levar o Evangelho àqueles irmãos que lhe pareciam mais próximos. Agora, Paulo, acima de tudo, eu não sei se passava já a bola, se queríamos referir, mas já há aqui um pensador que se referiu muito bem. João, estás como discordes. com dificuldades Foi na Kant, comunicação. Immanuel Kant. Estás como discordes, pá. Estás como discordes. E disse muito bem, e outros filósofos, que Paulo foi o verdadeiro organizador da Igreja. Quanto a isso, não há dúvida. Ele criou o estilo do Evangelho. Então concordes ainda? E agora, estão a ouvir bem? Continuas lento. Agora melhorou um bocadinho. Alô? Sim. Alô? Força. Pronto, é porque já estava a dizer alguma asneira. Mas é preciso notar aqui em relação à conversão de Paulo. Perdão? Deus não castiga, pá. Deus não castiga. Mas é que Deus não castiga, e é que está, Deus ama. Essa é uma imagem muito interessante, sabes? Porque eu suponho que tens filhos, Alfredo, não é? 3. Pronto, todos nós temos filhos. A relação que Deus tem com todos nós, os que se portam bem e os que se portam mal, é dos pais com os filhos. Os pais, mesmo quando castigam, entre aspas, os filhos, isto, enfim, vamos pôr aqui um padrão, vamos excluir aqui um bocado da normalidade. Por acaso houve uma questão colocada na nossa conversa anterior que tem muita pertinência, que se refere com o que estás a dizer. Quando eu disse, a dada altura, que Deus estava em todos os seres humanos, não sei se recordam, em todos, sem exceção. E depois houve uma pessoa que estava a ouvir e disse, então, mas ele também está nos pedófilos, então, mas ele também está nos assassinos, não é? Faz ali umas perguntas. Deus está em todos os seres humanos. Agora, compete a nós, e lá está, isto relaciona-se com a conversão de Paulo também, não é? Eu queria depois falar um bocadinho mais da conversão de Paulo, porque foi um momento, e o Carlos falou nisso, foi um momento absolutamente único. Mas eu já falei muito. O que eu queria dizer sobre o Paulo, essencialmente, era isto. Portanto, ele como homem, falando na figura agora dele, ele é um homem que sai de perseguidor dos cristãos, não se sabe se ele terá convivido com Cristo ou não. Não é provável que tal tenha acontecido. Aliás, porque Paulo toma a sua grande atividade persecutória a seguir à morte de Cristo, não é? A seguir à morte de Cristo, ele anda à procura. Mas é preciso notar o seguinte, e o Carlos falou nisso, a conversão de Paulo foi quase imposta, foi uma conversão imposta, porque
Jesus, ou Deus, porque já tinha morrido, era Deus, ele tem uma epifania. O que aconteceu a Paulo aconteceu a muito poucas personagens na Bíblia. Não é? Aconteceu a Abraão com a sarça ardente, aconteceu a Moisés, o próprio Cristo tinha um canal direto com o Pai, não é? Esse não precisava, mas aparece Deus perante Paulo, e hoje os exegetas dizem que aquela história do cavalo é pouco provável que ele tenha ido a cavalo, não é? É muito pouco provável, mas isso não é a questão de fundo. Mas queria só dizer aqui mais uma questão que é importante, e mais uma vez, só se ouve a voz de Deus, nunca se vê imagens. A única coisa que a Bíblia nos dá sempre é a voz, a palavra. É assim que ele se refere aos homens, enfim, depois com aqueles elementos taumaturgos, isto é usado num bom sentido, o nevoeiro, o trovão, a montanha, etc. Mas Deus nunca é visível, não é? E, portanto, desse ponto de vista, Paulo foi fantástico, não é? E eu agora calmo para já, passo a palavra eu gostava de só fazer 2 breves comentários, João, obrigado. Gostava de fazer 2 breves comentários. João, continuas com problemas na internet. Tenta mudar a rede ou qualquer coisa. Continuas com problemas. Mas estava-se a ouvir bem. Mas a imagem estava com paragens. Embora se ouvisse bem. Sim. Está bem. Eu se calhar vou reiniciar isto. As o wish. Ok. Espera aí. Então eu não vou comentar enquanto estou a reiniciar. Por uma questão de respeito. Para ele depois entrar novamente. Alfredo, agora perdeste uma voz, estás a perceber? Agora já te estou a ouvir. Então, não se está a ouvir outra vez? Não se está a ouvir. Epá, acho que há aqui um delay entre a voz e a imagem. Há um delay. Ok. É normal. Mas Alfredo, enquanto não vem aí o João, eu já agora aproveito para dizer que agora não basta só teres a Bíblia, dizes agora tem a Bíblia, tens que lê-la, rapaz. Lê-la. Sem dúvida. E que Deus te ilumine. E que Deus te ilumine, que eu estou a orar por ti, que Deus te ilumine para tu veres a salvação que há em Cristo, porque não há salvação em mais ninguém a não ser em Cristo. Tens-me dito isso constantemente, pá. Qualquer dia convences-me, pá. Olha que não muda o discurso há muitos anos, hein? É verdade. Desde que conheço, pá. É verdade. Sim, senhor. O que é que se passa com este homem? Vê lá, ajuda lá aí o João, pá. A gente não pode deixar o João para trás. Temos que o trazer para cima. Até porque João é também um apóstolo, não é? O João é um teólogo, e ele diz que é um teólogo. O apóstolo Paulo também era um teólogo, mas ele tem que perceber, por isso é que eu comecei a explicar quem era o apóstolo Paulo, que era um teólogo, mas ele teve que perceber que tem que ser mais do que teólogo. Teólogo, isso é muito baixo, é muito residual. Okay. Porque a grandeza de Deus está exatamente na humildade, não está na grandeza. Os homens têm que... Estás a perceber? Já está aí a chegar o João, em princípio. Temos que tratar bem de João. Está a dar um ar da sua graça, mas muito ainda... aí está ele. Um ar da sua graça. Espero que tenha uma boa conversa com o homem lá de cima, que é para ver se a coisa funciona bem agora. João, eu aproveitei, enquanto saíste, aproveitei para dizer ao Alfredo que não basta ter adquirido a Bíblia, agora é preciso ler a Bíblia e estudá-la. Mas estava eu a dizer, só fazer 2 breves comentários à intervenção de João. O primeiro é acerca de Paulo, que ele referiu sobre a conversão dele, que teve uma conversão diferente, e foi diferente, de facto. Mas há uma coisa muito importante que as pessoas às vezes podem não perceber. Então, mas Deus salva uns assim arbitrariamente, dando vantagem a uns e não dá esse privilégio a outros? Não. A Bíblia diz, há um versículo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E Paulo, não obstante estar errado e fazer coisas erradas, ele era um homem sincero. Ele pensava que estava a servir a Deus. Ele pensava, porque ele no fundo, ele desejava Deus. E quando há alguém que de facto é sincero e busca a Deus, Deus revela-se. Não tem dúvida. Carlos, espera aí. Antes da existência, antes do aparecimento de Jesus Cristo, qual era o Deus em que os cidadãos acreditavam? Era o mesmo Deus. Só que Jesus Cristo
é a encarnação do Deus invisível, ele é a palavra, que se fez carne. Porque no princípio, diz a Bíblia, era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Podes? A minha pergunta é, antes do aparecimento de Jesus Cristo, qual era o Deus no qual os cidadãos acreditavam? Era o mesmo Deus, só que eles não o conheciam como tal. Carlos, esta é a pergunta. Porque ele antes de Abraão existir, ele já existia. Ele não apareceu há 2000 anos. Ele já existia antes. Agora, eu juro que eu não combinei com o Alfredo. Não, eu não combinei com o Alfredo. Mas eu disse que ia fazer esta pergunta, não é? Mas esta a gente está aqui com os sons um bocadinho com delay. Não, mas é curioso. Esta pergunta que o Alfredo fez, que é a pergunta óbvia, e eu até vou concretizá-la um bocadinho melhor, e é dirigida ao Carlos. E tem que ver com a salvação e com o exclusivismo. Esta coisa de se dizer, eu suponho que me estão a ouvir bem, não é? Sim. De se dizer, só há salvação em Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo não havia nada para ninguém. Basicamente é isto que qualquer religião, aliás, vende. Tirando algumas seitas, e agora no mau sentido, em que o único objetivo é tirar dinheiro às pessoas, a realidade é esta. As religiões tendem, e as igrejas, a ser exclusivas. É pá, só o que é que tu te safas? Mais lado nenhum te safas, os muçulmanos não prestam, os judeus não prestam, nós cristãos é que somos bons. Os muçulmanos ainda são mais radicais, não é? Porque nem conversam connosco, tentam-nos converter. Converter ao limpar. E este exclusivismo é que estraga, mas reformulando a questão. Se vamos só pegar em 200 mil anos, Carlos, em 200 mil anos da história do mundo, já não vou aos 14 mil milhões que tem o universo. Se eu pegar em 200 mil anos, ou 16 ou 17 civilizações, se esses 200 mil anos forem um dia, Jesus Cristo apareceu nos últimos 6 segundos. É uma primeira questão. Portanto, o que é que aconteceu? O que é que acontece à salvação aos homens que nasceram há 1 milhão de anos, ou há 200 mil anos? É que isso é tão injusto que eles nem tinham hipótese de salvar. Se eu não tinha nascido em Salvador... Eu explico, mas ainda tenho que comentar os teus comentários. Eu até sei qual é a explicação que tu vais dar. Não, mas isto é importante. Isto é importante. Mas é que não há outra. Na nossa conversa anterior... Esta é no tempo. Mas espera aí, João, mas uma de cada vez... Eu vou terminar a pergunta. Não, é que elas estão ligadas. Esta é no tempo. E depois há a questão do espaço. Faz lá outra pergunta, João. Deixa lá outra pergunta. Portanto, a questão é no tempo. Antes de, como é que havia salvação? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, temos um Deus que então só ao fim de 15 mil milhões... Eu explico isso. Sim, eu não duvido que vais dar uma explicação, vamos ver se a gente a aceita, não é? Sim, ok. Porque é que ao fim de 15 mil milhões de anos, Deus só se lembrou de criar o Salvador neste sítiozinho, numa galáxia que fica para lá do cu de Judas, do universo, não é? Porque a nossa galáxia está um cantinho. Não é? E essa é a questão do espaço. Tendo os elementos que temos agora científicos, esta questão é, aliás, o cardeal Tolentino Mendonça falava-nos muito nisto, que é a questão de saber se Cristo, é Cristo para a salvação do universo agora como o entendemos, porque há 200 bilhões de estrelas como a nossa e há 200 bilhões de galáxias, portanto, e esta questão aqui do exclusivismo, amigo Carlos, é que é muito, do meu ponto de vista pessoal, é o meu maior entrave, percebes? Mas não, toda a doutrina... Não, mas eu explico. Agora, no espaço e no tempo. Vou tentar. Ok. Eu vou tentar, evidentemente, com o João, não estou aqui para impor nada a ninguém, estamos a conversar e as pessoas farão o seu juízo, e espero que façam um juízo acertado, que é para não errarem. Mas é assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para já, as galáxias e as estrelas e essas coisas todas não existem a partir de agora. Os cientistas andam a descobrir aos bocados aquilo que já existe desde sempre. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que na conversa que nós tivemos no outro dia, e eu tive o cuidado, se lembram, de lembrar que Jesus Cristo um dia disse: examinai as Escrituras, examinai, até disse, com olhos de lince, com olhos de batedor de caça, porque elas testificam de mim.
Portanto, Cristo está em toda a Bíblia desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele está logo em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, e vai por ali fora, ele está em toda a Bíblia. Portanto, Jesus Cristo, quando aparece há 2000 anos, apareceu na forma humana, mas como ele próprio disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, ele é eterno, ele é a palavra, ele é Deus. Deus é Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele próprio, e na Bíblia está escrito que sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é o verdadeiro Criador, ele é o verdadeiro Deus. Mas eu queria aqui também dizer o seguinte, por causa do exclusivismo. Não há aqui exclusivismo nenhum. Quer dizer, nesse sentido. Agora, a salvação é exclusiva, evidentemente. Quando Deus determina qual é o meio de salvação, não há nenhum humano que vá dizer que o meio é outro e vá dizer aquilo que Deus diz. E a Bíblia diz claramente que o Salvador é Jesus Cristo e não há outro. Debaixo do céu, nenhum outro nome está escrito na Bíblia, foi dado aos homens, pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 4:12. Mas eu queria aqui, portanto, dizer o seguinte. Quando nós olhamos para a Bíblia, e evidentemente que isto é um tema muito vasto, não é? Eu sinto-me pequenino para falar de uma coisa tão grande. Carlos, só precisares aqui perguntar. Só um bocadinho, só um bocadinho. Só um bocadinho. Só para precisar aqui um ponto. Diz. Juro que é 2 segundos. Então, para ti, segundo essa lógica do que acabaste de dizer, por exemplo, o Sócrates, o filósofo, não está salvo. Um judeu nunca estará salvo. Não foi isso que eu disse. Mas eu queria perceber esse ponto. Calma, mas eu queria perceber se isso que tu disseste implica que, primeiro, o velho Sócrates não está salvo. Um judeu ou um ateu ou alguém que não seja cristão não está salvo. É isso que tu queres dizer? Não. Ou nunca se salvará? Eu explico isso. Tentarei explicar. O Alfredo fica logo ali, disse, pá, o meu amigo Carlos, pá, está ali a falar com aquelas convicções dele e depois quero obrigar aqui. Não, estou aqui à procura do Ato dos Apóstolos, que está aqui na página 1712. 4:12. Está lá escrito isso ou não está? Espera aí, eu estou a chegar. Podes confirmar. 4:12, dizes tu. Vê lá o que é que está lá escrito no 4:12. São palavras do apóstolo Pedro. A pregar. São as introduções, pá, isto é muito confuso. Espera aí. Continuem. Pronto, ok. Mas estava eu a dizer, por exemplo, este assunto é um assunto vastíssimo, naturalmente, isto eu podia abordá-lo de várias maneiras, mas quero apenas dar aqui um exemplo. Nós, primeiro, vemos na Bíblia, quando o pecado entrou no mundo, que Deus requereu sacrifícios de animais. E primeiro, nós temos o cordeiro individual. Foi assim que Abel se aproximou de Deus, oferecendo um melhor sacrifício do que Caim, porque Caim não foi com o cordeiro, foi com os frutos da terra e não levou o cordeiro. Evidentemente que o cordeiro apontava para Cristo, o Cristo que havia de vir, que é o Cordeiro de Deus. Primeiro nós temos o cordeiro individual. No livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, quando temos a libertação de Israel do Egito, e Deus libertou a nação de Israel do Egito, eles tiveram que também imolar um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, aspergir esse sangue sobre os umbrais das portas e as vergas. E a Bíblia diz, o teu cordeiro. Curiosamente diz, o teu cordeiro. O cordeiro era individual. Mas depois, mais tarde, nós vemos o cordeiro logo a seguir, vemos o cordeiro pela família. A Bíblia até diz assim, se a família for pequena, quando eles estavam lá para a Páscoa, a primeira Páscoa no Egito, se a família for pequena, que venha outra família e junte-se a essa, para o cordeiro. É curioso que a família podia ser pequena para o cordeiro, nunca lemos que o cordeiro pudesse ser pequeno para a família. Isto é muito significativo, porque o cordeiro apontava para Cristo. Mais tarde nós temos o cordeiro pela nação, e vemos o cordeiro ser oferecido pela nação de Israel, e o sumo sacerdote fazia isto. E mais tarde ainda aparece João Batista, como nós sabemos, e diz, apontando para Cristo, quando ele apareceu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, temos o pecado temos o Cordeiro pelo indivíduo, pela família, pela nação, pelo mundo. E, portanto, nós vemos que Deus sempre teve em mente a salvação do homem. Não foi só quando Jesus veio à Terra. Isto já estava no pensamento de Deus desde o início. E, portanto, Deus sempre quis salvar o homem. Evidentemente que os homens, antes de Cristo vir ao mundo, não podiam ser salvos com o conhecimento que eu tenho hoje.
Eu há bocado até disse que a conversão do apóstolo Paulo é paradigmática, é um exemplo de como nós hoje nos podemos converter. Evidentemente que os homens hoje têm conhecimentos bíblicos que os homens do tempo de Abel e a seguir a Abel e Abraão e David e Moisés, etc., não tinham. E Deus vai tratar com cada um desses indivíduos com base na luz que eles tinham. Deus revelava-se-lhes, eles não sabiam que o Cordeiro apontava para Cristo, não faziam a mínima ideia. Mas eles obedeciam porque o homem perdeu-se por um ato de desobediência no Jardim do Éden. E o homem hoje é salvo por um ato de obediência. A obediência que hoje me é requerida a mim é crer apenas naquilo que Cristo fez por ti na cruz. É só isso que eu tenho que obedecer. Mas eles na altura tinham que trazer um cordeiro. Abel teve que trazer um cordeiro e os outros tiveram que trazer um cordeiro. Evidentemente que eles foram salvos pelo ato de obediência, mas mediante aquilo que Cristo iria fazer. Portanto, as pessoas que foram salvas no passado eram salvas com base na revelação que Deus lhes dava, e com base nessa revelação que Deus lhes dava, se eles obedecessem a Deus e crescem na palavra de Deus para eles iriam ser salvos. Desculpa, a crédito. Espera. Salvos a crédito com base naquilo que Cristo iria fazer mais tarde na cruz. Eu vou aceitar essa explicação, ainda que não concorde, e depois posso dizer porquê, e já só te falta justificar 198 mil anos. Ou seja, tu estás a ir a Abraão. Ele não está a ouvir? Estou a ouvir, estou. Olha, mas olha, tu falas em 198 mil anos, mas a história do homem na Terra só tem 6 mil anos. Calma aí. A resposta a esta pergunta... Não é bem assim, Carlos. A resposta a esta pergunta... Não é não. Agora, mas isso é outra coisa. Se me permites agora, tu não estás a responder à pergunta, porque tu estás a usar a Bíblia, não estás a responder à pergunta. Ou melhor, estás a respondê-la no período desde que Moisés nasceu no século XIV a.C., por aí. Portanto, tu estás a responder à pergunta partindo do princípio que o tempo que eu te falei é o tempo do Antigo Testamento. Mas vai muito para além do Antigo Testamento. Eu até te pergunto, a Lucy, que é a Australopithecus, será a primeira, não sei, ou o primeiro, esse homem das cavernas não tinha hipótese de ser salvo. Esse nunca viu nenhum cordeiro, não é? Quer dizer, é que a questão é esta. João, Carlos, eu percebo uma coisa. Há uma questão que estás a falar. Estás-me a falar em Australopithecus, disse que é Australopithecus, mas vou-te dizer uma coisa. O Abel era filho de Adão, do primeiro homem. O Abel, o que é isso? Ele sabia do cordeiro, ok? Não, mas é isso que eu estou a dizer. O primeiro homem também sabia do cordeiro. Mesmo a questão que tu estás a colocar do cordeiro é muito exagerada. É muito exagerada. Não é tu, bíblico. Por exemplo, dizes, João, é bíblico, não é exagerado. É Carlos, está bem, mas é que tu aqui tens que ir para além da Bíblica. Tu tens que ir Não, eu não vou para além da Bíblia. A Bíblia não te responde a tudo. Responde. Por exemplo, tu não estás a ir além da Bíblia. Quando tu dizes assim, todas essas imagens que está a usar não justificam o tempo que eu te disse. Quando muito justificam o tempo de Israel. Portanto, que será 2, 3 mil anos antes de Cristo, no máximo. Já estou a esticar muito o tempo. Continuam a faltar 195 mil anos. E quando tu dizes quando tu dizes que eu vou-te só dar aqui alguns exemplos, Carlos, muito rápidos, das barbaridades que existem no Antigo Testamento. Mas, João, Êxodo 22, 27. Não deixarás viver nenhuma feiticeira. Espera. Quem sacrificar a algum Deus que não seja o Senhor será posto como interdito. Depois enviarei as feras dos campos para comer os filhos. Depois, como punição, as pessoas vão comer a carne dos seus próprios filhos. Depois, em números, Deus faz com que Miriam fique leprosa por 7 dias e Arão mal falou. Ou seja, essa tua teologia toda a mim não me convence de nada. Porque, de facto, Jesus traz uma boa nova. É a única religião onde, o que está aí, no fundo, no teu pensamento é aquilo que alguém já escreveu aqui nos comentários, que é que Jesus Cristo sempre existiu. Bom, mas isso é o mistério da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um, não é? São 3 pessoas numa só entidade. Pronto, e desse ponto de vista a gente pode aceitar. Jesus sempre existiu porque Deus sempre existiu. Mas Jesus só se revela no ano em que nasceu, no ano 0.
E a questão que eu coloco e que o Alfredo colocou não está a ser respondida por ti. Portanto, todas as pessoas que tinham... Porque elas não têm referências. Qual questão é que não está a ser respondida? Qual? Da salvação. Se só há salvação. Já expliquei. Essa é a questão. Bem, vamos lá ver. Da salvação. Espera aí, João. Só há salvação em Jesus Cristo. E em nenhum lado da Bíblia está escrito isso, ao contrário do que tu dizes. Está escrito é outra coisa. Na carta aos Romanos, lemos que as pessoas do passado foram salvas a crédito, com base na obra de Cristo. Carlos, em nenhum lado está escrito. O que está escrito é uma coisa que pode ser interpretada dessa forma, que é só por mim poder chegar ao Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida em João. Mas quer dizer, daí não tiras que pelos outros não vais. Aliás, eu já te alertei, tem muito que ver com Paulo, porque Jesus tinha um movimento político. Porque a religião na altura é política, não é? A religião é que regia a sociedade. E Jesus, eu suponho que é em Lucas e depois nos Atos é mais reforçado, enviou aos pares, já na altura aos pares, pregadores, não é? Por toda a Galileia, a Judeia, a Samaria, por toda aquela zona, mandou aos pares irem de terra em terra passar a boa nova. E quando há alguém, que é isto que eu já te alertei, Carlos, que lhe diz assim, acho que é Pedro que diz, Jesus, então, mas está ali um homem a curar pessoas e a fazer milagres em teu nome, mas ele não pertence ao nosso movimento. E o que é que Jesus lhe diz? Quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. E os apóstolos ficam justamente parvos. Então, mas este senhor está aqui a fazer o mesmo que nós e não pertence ao nosso grupo, não é? Isto para dizer, Carlos, eu tenho muita dificuldade. É uma visão muito redutora do universo, falo do espaço, e do tempo, reduzir a salvação apenas a Jesus. Porque, de facto, mas não há salvação. E quero retificar noutra coisa. O que a ciência diz não é um universo estacionário. Estás enganado. Essa teoria foi descarçada. O universo é em Big Bang. Nasceu de um ponto, não existiu sempre. O universo, a ciência não nos diz que o universo existiu sempre. O que a ciência diz é que houve um ponto. No princípio criou Deus tudo, os céus e a terra. Não, Bereshit, o que a Bíblia diz, já te disse, está lá escrito Bereshit, Barak, Elohim. E se tu quiseres estudar hebraico, Bereshit, Barak, Elohim, não quer dizer que no início Jesus criou estou. Bereshit, Barak, Elohim, quer dizer, em princípio, nem era no princípio, bem traduzido, mas pronto, no princípio, Barak eram, e Elohim é os deuses. Nem sequer é Deus, aceita-se como não é Deus, são várias... Halloween, temos ali pluralidade na unidade, temos ali a trindade envolvida. Aliás, Carlos, o Antigo Testamento, o Gênesis está cheio disso. Da existência de titãs, dos neferins, dos Elohims, daquilo tem uma mitologia cheia de outros seres gigantes, só depois do dilúvio. Tudo aquilo é uma mitologia muito grande. Só depois do dilúvio é que, de facto, se pode aceitar que o homem está feito. E mais uma vez te digo, não leves a mal, mas aí é uma discordância teológica, para mim não há pecado original com fundamentação bíblica. Tu continuas a dizer que há. Eu não vejo lá nenhuma fundamentação bíblica, mas eu sei que isso é muito polémico. Mas voltando à questão, não fica para mim, nunca foi claro, que Jesus, que é de facto a pessoa a quem eu rezo, o ser, a entidade com que eu me identifico, mas que é exclusivo e que só por ele é que é a salvação. Essa aí é que eu não consigo. João, é uma crueldade. Isso é uma crueldade. João, eu vou fazer muito aos dois, que é pronto. Acalmem um bocadinho que agora falo eu. Acalmem um bocadinho. Bom, eu só vou aqui... Não é exclusivo, ele disse que ninguém vem ao Pai senão por ele. Espera aí, Carlos, espera aí. Bom, em primeiro lugar, João, daquilo que eu compreendi do que o Carlos explicou, é uma explicação interessante, basicamente. O que ele... antes da explicação, vou aqui ler o 4.12 dos Atos dos Apóstolos. E não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Pronto. Exclusivo. Agora, aqui uma coisa, há uma explicação interessante que faz o Carlos, que daquilo que eu percebi é o seguinte: ao longo da história, não venhas com os 6.000 anos, porque aí a gente vai se zangar, que aí eu apresento-te provas científicas que demonstram que há mais de 20 mil anos que há registro. A ciência está sempre a evoluir.
que há registros de existência de humanos no planeta. Mas não vamos agora por aí. Até porque as próprias sociedades são cíclicas, normalmente 5.000 em 5.000 anos vão cocatando e então recomeça uma nova sociedade. Mas é outra questão. Aliás, deixo aqui como complemento para as pessoas que quiserem saber um pouco mais disto e os fundamentos científicos que lhes estão subjacentes, façam uma investigação de um trabalho feito por um cientista que se chama Greg Braden, que é The Missing Links. The Missing Links. É giríssimo ver o trabalho que ele fez. E existe num site que se chama Gaia.com. Bom, mas aquilo que o Carlos aqui explicou foi interessante. Ele basicamente disse que Deus, ao longo dos tempos, foi adaptando a sua forma de ir dando as informações aos povos de acordo com a sua preparação. Ou seja, há 5.000 anos, ou há 6, ou há 7, ou há 10, seja o que for, Deus aparecer-lhe-ias de uma determinada forma e transmitir-lhe a boa nova, da forma que ele sabia que as pessoas poderiam, se quisessem, receber. Ou seja, ao longo do tempo ele foi adaptando a sua mensagem para tocar os diversos povos. Foi isso que eu percebi do que disse o Carlos. E percebeste bem, mas já agora deixa-me dizer uma coisa. João, mas essa explicação, que é uma explicação, desculpem, puéril, é uma explicação puéril. Quer dizer que todas as pessoas que nasceram antes de Cristo, quer dizer, não tinham hipótese. Não tiveram hipótese da forma como Cristo se apresentou nessa altura. Não, desculpa. Leres a carta aos Hebreus, mas Abel foi salvo. Abel foi salvo. Quando estão a ler o que leram aí dos Atos dos Apóstolos, não há nenhum homem ao momento, não é? Naquele tempo. Não há nenhum homem que exista agora. Nem hoje. Não, desculpa, não há. O apóstolo Paulo diz que se alguém vier pregar outro evangelho, além da cultura do Senhor, seja maldito. A mensagem é a mesma. Essa questão é que isso é de uma crueldade. Dizer, quer dizer, ao nascimento de Cristo não havia nada para ninguém. Isso não faz sentido nenhum. Isso não quer dizer para ninguém. Isso é algo. Não, mas é que eu não disse isso. Tu é que estás a dizer isso, João. Foi isso que eu disse. Não, mas é que o Carlos não está preocupado com a questão da salvação. Eu estou. E o Carlos não, o Alfredo. O Alfredo. E o Alfredo está a relevar como quem diz. Pronto, Deus, foi vendo a malta à medida que podia, eu fui dando uns rapeçados. Mas desculpa lá. Não é ser salvo. Não é mas ainda, como é que eu podia ser salvo? Imagina que eu nasci na Turquia, em Tobekli Tepe, que é uma civilização com 10.000 anos. É o último, o mais antigo achado arqueológico, que as pessoas estão parvas. Imaginam que eu era um turco, na altura não existia Turquia, que lá estava. Era de uma injustiça, não estava salvo. Mas não estava salvo porquê? Desde quando é este... Carlos, é que isso tem sido a arma de beijas, que é como quem diz só o que é que tu te safas. Portanto, e depois serve para manipular as pessoas, que é como quem diz, eu vou-te vender a eternidade, e isso é outra questão, vais ganhar um lugar no céu, mas tens de cumprir aqui as regras que eu digo, que eu, ser humano, João, digo. Estás a pôr na minha Carlos, boca... isso é de uma crueldade. Não. Eu estou a extrapolar a teoria de que sempre houve salvação. É o que tu estás a dizer. Sempre houve que ele lá estava. Não estava nada. Eu tinha aqui 40 e tal ditos horrorosos do Antigo Testamento. De coisas que ninguém faz, de matar primogênios. João, parece quase impossível. Tu, o teólogo, o Alfredo apanhou logo a coisa. Não, mas é que, olha, agora vou responder à primeira resposta ao Norman. Mas espera aí, não, João, mas agora tem que dizer uma coisa. É que o Sr. Norman tem várias questões para responder. Essa é a primeira. Um teólogo não é um catequista, nem é alguém que tem que confirmar aquilo que o Papa diz ou o Padre diz. O teólogo é um filósofo, é um pensador, é alguém que pensa. É alguém que pensa e que tem que pôr de lado os seus dogmas e tem que estudar os assuntos e olhar para os factos. O teólogo estuda aquilo que falaste do religar, que é religar a relação do ser humano com... Isso é que é um teólogo. O teólogo não é nem um pastor,
nem um homem que está lá a lamber os pés, entre aspas, à doutrina. Não é um catequista de todo. O teólogo é um pensador, é um filósofo, mas olha, aliás. João, mas teólogo, pela etimologia da palavra, puramente, é um estudioso da palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso é que é um verdadeiro teólogo. Deus. Teo é Deus, logos é a razão. Não é a razão. Teo é Deus, e logos é a palavra. Portanto, é o estudo da palavra de Deus. Não, mas esta primeira questão aqui do nosso debate é que é central nos dias de hoje. Mas espera aí, João, mas agora tens que me deixar dizer isto, porque senão depois isto é chato. Eu deixo, mas tu continuas por aí e não me vais convencer. Ainda não me convenceste. Não, espera lá, João. Não conseguiste convencer. João, eu não te quero convencer, pá. Olha, eu não te quero convencer. Eu quero é que Deus nos convença a todos, não é? Não sou eu que vou convencer quem quer que seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Quem sou eu para querer o que Deus quer? Isso é de uma... Eu sei lá o que Deus quer. Eu às vezes nem sei o que eu quero, quanto mais o que Deus quer, não é? Bem, o que Deus quer está aqui na Bíblia, não é? Ele é que diz aqui o que é que quer, não é? Olha. Não é. Lá está. Alfredo, é preciso corrigir isso. João. Não diz. A Bíblia diz que Deus diz. Uma coisa diferente, Alfredo. Deus não diz na Bíblia. A Bíblia é que afirma que Deus diz. Porque isso aí faz-nos uma grande distinção entre nós e, por exemplo, para os muçulmanos. Tu, como um teólogo, acreditas que a Bíblia foi escrita segundo o Espírito de Deus, não? Inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Por Deus. João, mas não é um ditado de Deus. Quando ensinou os discípulos a orar, na célebre oração do chamado Pai Nosso, ele disse que seja feita a tua vontade. Vê lá o que é que dizes sobre a vontade de Deus. Mas espera aí. Mas deixa-me acabar o pensamento. Mas eu quero, obviamente, quero que seja feita a vontade dela. Só que, ao contrário de ti, meu querido amigo Carlos, eu não sei qual é a vontade de Deus, tu sabes. Eu não sei nem quero ter essa pretensão. Nós conhecemos a vontade de Deus. Todos nós podemos e devemos conhecer a vontade de Deus pelo que está revelado nas Escrituras. Isso é outra questão. Porque é nas Escrituras que está revelada a vontade de Deus. Não há aqui nenhum erudito, nenhum inteligente que vai inventar isso. A Bíblia, mas deixa-me acabar. Sim, mas só este aspecto. É um livro inspirado por Deus. Certo? Inspirado. Isso é verdade. E nós acreditamos que aquilo é a palavra de Deus, mas aquilo não é para ser lido como os muçulmanos fazem com o Alcorão, que foi ditado. A diferença da nossa Bíblia para o Alcorão... Não, porque a Bíblia não é para ser lida como o Alcorão, já apenas de fórum. A Bíblia é para ser entendida. Olha, que eles não a entendem. Mas dizer isto é importante. Mas continua a dizer. Não, o que eu estava a dizer é o seguinte, o Alfredo interpretou muito bem aquilo que eu tentei explicar, que Deus foi preparando a mente humana, desde o início da história, para perceber a necessidade do Salvador, que era Jesus Cristo. E começou pela revelação. Qual é esse início da história, meu querido amigo? Qual é esse início da história? Espera aí, mas nessa preparação é curioso, eu acho que na outra conversa, eu fiz referência a isso, houve uma altura em que Deus virou-se para Abraão e disse assim, Abraão, vais imolar o teu filho. E ele trazia, e o Abraão, aliás, Deus não disse que ia imolar o filho, Deus disse a Abraão, vai oferecer-me um sacrifício. E ele foi com o filho, e chega lá ao sítio da montanha, no Monte Moriá, e diz, mas está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui a faca, mas e onde é que está o cordeiro? E o cordeiro era o filho, não é? E nós sabemos que ele pôs o filho no altar, e quando ele ia imolar o filho, a mão de Deus impediu, não é? E muita gente não percebe porque é que isto aconteceu, porque na revelação que Deus estava a dar ao homem, na revelação que Deus estava a dar ao homem, ele estava naquele momento a mostrar que o sacrifício que Deus requeria não era de um mero animal, mas era uma pessoa. E essa pessoa seria Jesus Cristo, quando ele viesse. E João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A revelação é progressiva. A revelação é progressiva. Mas espera aí, João, deixa-me só dizer mais o seguinte. Mas eu tenho que contradizer, deixa-me aí um contraditório, porque tu tocaste no principal argumento de Kant. Kant pegou no episódio, nesse episódio do Antigo Testamento, do sacrifício do filho de Abraão, e chamou a Deus o que não vou dizer aqui, não é? Chamou-lhe uns nomes, piores até do que o Saramago lhe chamou, e disse, mas que Deus é este, não é? Que manda um homem matar o seu filho. Mas que crueldade é esta? Porque o Kant analisa aquilo do ponto de vista filosófico, não é? E para te responder a essa questão agora, eu tenho uma interpretação diferente desse episódio. Esse episódio existe para se acabar com os sacrifícios humanos. É engraçado que eu, para responder ao Sr. Norman e à questão do Levítico, que a gente ainda vai falar disso,
tive que reler o Levítico todo e o Deuteronômio e não sei o quê. E há várias referências que havia naquele tempo, sacrifícios humanos, a Moloque, por exemplo, que era um deus conhecido. E aquele episódio, isto é o entendimento... O povo de Deus não fazia isso, esses eram os pagãos. Sim, eu não estou por isso em cá, não estou a dizer que os cristãos faziam isso, pelo amor de Deus. O que eu estou a dizer é que esse episódio, ou esse livro, esse episódio aparece na Bíblia para dizer aos cristãos que isso não se deve fazer. Esta é a posição dos exegetas. Não faziam isso. Seja, não, João, a explicação não é essa, porque eles não faziam isso. Não faziam eles, mas faziam os outros. Porque Deus já criou um sacrifício humano e não apenas de um mero animal. Carlos, sim, há várias culturas que faziam, os maias faziam, há muitas culturas com sacrifícios humanos, e isso foi uma conquista civilizacional. E já agora podemos perceber como é que Deus impediu que o filho de Abraão fosse imolado e ele próprio imola o seu filho no Calvário. Isto revela o amor de Deus por nós. Podemos dizer que o cristianismo foi o princípio do fim dos sacrifícios humanos. Isso é, do ponto de vista histórico e político, é correto. Porque, e mesmo, por exemplo, os casamentos consanguinários, que era uma coisa que era comum, há coisas muito interessantes no Antigo Testamento. Mas voltando aqui à tua questão, tu ainda não me respondeste à questão, porque quando eu digo desde o princípio, tu referes-te a Adão. Epá, Adão é uma figura mitológica. Se fores a Moisés... Não é mitológica, não é mitológica, não é mitológica, é real. Não? Então somos todos filhos do incesto? Não. Então somos todos filhos do incesto? Mas qual incesto? Só há incesto quando há lei que proíbe o incesto. Nascemos todos de um homem. Não, desculpa lá. Só mais tarde. O incesto, não Deus proibiu relações próximas. Então, quer dizer, a tua interpretação é que os filhos do Adão são os nossos ascendentes todos, somos todos filhos do incesto, somos todos tontinhos. Não somos, porque na altura não havia incesto. Na altura não havia incesto. De pôr o Adão como homem e da Eva como mulher, já há 30 anos ninguém põe. É que já há 30 anos, até já os cientistas deixaram com isso, não é? Olha que os cientistas, tens que analisar isso, está provado que o primeiro homem foi Adão, e as primeiras gerações a partir de Adão, está provado cientificamente que nessas primeiras gerações, durante várias gerações, não haveria perigo de haver cruzamento entre eles. E só mais tarde, curiosamente, porque Deus sabe bem, Deus proibiu no livro do Levítico que parentes próximos se casassem. Porque não era proibido. Não, a única coisa que está provada, cientificamente foi aquilo que o Alfredo diz, que é o elo perdido. Agora estamos a falar os dois ao mesmo tempo, é mau, não sei. O elo perdido, ou seja, não se sabe, a ciência ainda não deu resposta quando é que apareceu o primeiro ser humano. Nem há sequer, o que se fala é que tem que haver um fator catalisador. João, mesmo a passagem do Neandertal da ciência para saber alguma coisa a este respeito? Não é isso, é que equivocaste a ciência. Estás a dizer que somos todos filhos de um homem e de uma mulher, é que isso não faz sentido nenhum. Carlos, pensava que já estavas... Isso é misturar ciência com teologia ou com religião. Aquilo que eu disse é rigoroso. É só diz que o primeiro homem foi Adão. O primeiro homem foi Adão. Quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém. É evidente, mas com todo o respeito por ti. Mas isso era o que dizia. Isso era o que dizia a Inquisição, era o que dizia os padres no século XIX e era o que se ensinava na catequese. E quando as crianças na catequese faziam a pergunta, e olha que eu fui a algumas catequeses, não foi dizer, foi dar especificamente a Adão e Eva, porque, Diocese de Lisboa e já o próprio Papa, até foi o Paulo Bento, tens de deixar terminar, o Paulo Bento referiu o que está lá como Adão e como Eva, e eu já no último programa, a conversa, tinha explicado isto, porque é óbvio, não éramos todos filhos do mesmo casal, éramos todos tontinhos, isso não cabe na cabeça de ninguém. O Adão é uma figura mitológica. E a Eva também é uma figura mitológica. A Eva é a mãe que dá a vida. E o Adão, que vem da palavra Adamá, é o pó com que é feito. Portanto, essa história, Carlos, desculpa lá, tenho que te dizer, de dizeres que Adão e Eva foram o primeiro homem e mulher, já estamos a sair. A ciência, a religião a invadir a ciência, não é isso que está na Bíblia. Eu deixei de ouvir. Nós não estamos a ouvir. Espera aí só um bocadinho que já falas. Diz lá, acaba lá a tua explicação, João. Não, o que eu estou a dizer é simples. Quando o Carlos veio aqui evocar a ciência, nada disso. A ciência diz o contrário. Quando Watson e Crick descobriram o ADN,
epá, eles disseram que só até uma inteligência extraterrestre podia ter feito aquilo. Ninguém sabe ainda como é que apareceu o Homo sapiens. Aquela história que nos vendem do Australopithecus até o Homo sapiens não está firme. E podemos até aceitar que houve uma intervenção externa, que não é preciso ir para a teoria da panspermia, mas que houve uma intervenção externa na criação do Homo sapiens, que é possível que tenha existido. Agora, aceitar, pensar que o Adão foi um homem, e que a Eva foi uma mulher e que nós todos descendemos dele, já há mais de 120 anos que não se pensa isso. A própria Igreja Católica, que é mais conservadora, já há 20 anos que vai dizer, o Gênesis tem que ser lido de uma forma diferente, aquilo é um mito de explicação. Aliás, que eu já aqui referi, e já agora é mais uma resposta que fica para o Sr. Norberto. O Sr. Norberto dizia que o Moisés tinha vivido muito antes do Gilgamesh. Pois o Gilgamesh, aparece a história de Gilgamesh no século 27, no Iraque, antes de Cristo, no século 27, vejam bem, a história, portanto, o primeiro livro impresso. E em relação a Moisés e ao Gênesis, que tem exatamente a mesma história, reparem bem, eu estou-vos a falar de dois mitos, o mito de Gilgamesh e o mito de Adão e Eva, têm exatamente a mesma história. Do fundo, é os deuses, é uma árvore do conhecimento, é uma flor da vida, há uma serpente, tem a mesma lógica, não é? E para responder ao Sr. Norberto, não. A verdade é que o mito de Gilgamesh é o mais antigo escrito da humanidade e que foi escrito milhares de anos antes do Gênesis. Portanto, o Gênesis copiou coisas do mito de Gilgamesh. Pronto, e já respondi a duas perguntas do Sr. Norman. A primeira era a do teologista. E eu por aqui faço, Carlos, é muito difícil, numa mente mesmo de espírito aberto, aceitar que Adão era um homem, que Eva era uma mulher e que todos descendemos dele. Bom, agora, João, vou-te calar a ti e vou dar a voz ao Carlos. Vocês não se estavam a entender, eu não acredito que dois homens de Deus não consigam respeitar-se um ao outro na conversa que estou a ter. Vamos lá ver. Já está-se a respeitar. Não entender não quer dizer que não se respeita. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá embora, Carlos. Na Marinha dizemos assim, passa a canal 14. E, portanto, vamos passar a canal 14 e vamos nos entender claramente. Mas é assim, João, quando tu dizes que o Adão, que é mitológico, tu pensa bem duas vezes antes de fazer essa afirmação. Sabes porquê? Porque então estás a dizer que Cristo é mitológico. Por uma razão muito simples. Ele é chamado o último Adão. Pensa no assunto, é só para pensar. Ele é o último Adão. Mas espera lá, mas calma lá, eu vou falar. Ele agora não consegue ser ouvido, não te preocupes. Ainda não acabei. E queria responder a uma outra questão que é a primeira resposta que eu queria dar, que foi quando tu disseste que Deus castigava... até perguntaste se tínhamos filhos, se o Alfredo tinha filhos, se eu tinha filhos, tínhamos todos filhos, e falaste no castigo dos filhos. Eu quero te dizer uma coisa muito importante aqui. Há um mito, isto é que é um mito, é as pessoas pensarem que são todas filhos de Deus. Não são, definitivamente não são. As pessoas são todas criaturas de Deus. E a Bíblia diz que só os que creem em Jesus Cristo é que se podem tornar filhos de Deus. E, portanto, Deus não é o tirano que estavam a tentar apresentar, porque Deus pune, atenção, Deus pune. O inferno é real, o inferno existe. Mas Deus ama o homem de tal maneira que fez tudo para evitar que o homem lá vá parar. Só lá vai parar quem quer. E não digo mais nada porque eu sou curto. Muito bem, sim senhor. Ok, pronto, agora estão os dois com o canal aberto. É o segundo ponto. Para mim o inferno não existe, não é? Isso é uma questão que também não faz sentido. Essa questão do inferno, nem do limbo, nem do purgatório, nada disso para mim faz sentido. Aliás, isso só veio um pouco mais tarde com o neoplatonismo. Carlos, eu peço desculpa, mas a tua resposta foi um bocadinho a tino de rãs. Então ele diz que foi o último Adão e que Adão era um mito. Não, Adão significa o pó, Adamá, o pó com que se dá a vida. Eva significa a mãe terra fértil, não é? Portanto, se é dita na própria Bíblia que Jesus será o último Adão, pois que seja. Mas isso não é argumento para aquilo que eu disse. Aliás, o próprio Vaticano já reconheceu, e bem, primeiro acabou com o limbo. Era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Para quem não sabe, havia a questão dos batismos, não é? Porque para a maioria das confissões, a partir do momento que uma pessoa é batizada, por exemplo, para os protestantes evangélicos, está salva.
Ou seja, o batismo é um sacramento universal de salvação. A partir do momento que a pessoa é batizada, à partida tem condições para estar salva. Não é condição suficiente, mas é condição necessária. E como nos primórdios do cristianismo as crianças só eram batizadas depois de fazer a catequese, não é como agora, não é? Primeiro tinham que ir aprender a catequese, por isso muitas vezes eram batizadas adultas. Inventou-se essa história do limbo, porque se dizia, então por onde é que vai uma criança que não cometeu pecado e que morreu e não foi batizada? E então criaram a figura do limbo, como a figura do Vale dos Suicidas, em que são sítios onde ou o purgatório, que são onde as pessoas se vão espiar. Pois é esse tipo de raciocínio que eu, como cristão e como teólogo, não concordo. Isso é o que a Igreja Católica e Cristã tem andado a vender ao longo dos séculos para fazer uma série de atrocidades e para dominar a cabeça das pessoas, para as pessoas terem medo, não é? Eu aí sou muito nietzscheano. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Cristo, mas é para viver agora. Hã? Nisso que estás a dizer, estás certo. Estás certo no que estás a dizer. Não, eu penso, Carlos, eu posso não sei se estou certo. Eu não tenho certezas nem... Agora, há uma coisa que eu não faço, eu não como de cebolada, só porque está lá uma frase que diz que ele... E eu aí compro, porque essa coisa de pegar em frases da Bíblia fora de contexto, isso é uma forma de ostentar a verdade, que do ponto de vista intelectual não está correta. Porque voltamos sempre à hermenêutica, à interpretação. O que é que isso quer dizer? Onde é que eu vou-vos pedir... Alfredo, deixa-me só dizer aqui este ponto que é muito importante. Ou seja, esta ideia de eu vou acreditar em Deus para depois ter os céus ou não ir para o inferno, é um negócio. Não é isso que Deus quer de nós. Não acredito que seja isso que Deus quer de nós. Não isso é isso que eu defendo. Isso é fazer negócio. Mas isso é fazer negócio, absolutamente. Eu gostava, tendo em conta que hoje íamos falar de as cartas de Paulo e a vida de Paulo, eu gostava, para nós acabarmos aqui a nossa conversa de hoje, que vocês falassem numa circunstância que vocês já identificaram como sendo muito importante e que gostavam de falar por ela, pela importância que tem, que é a conversão de Paulo. Quem é que quer começar? Eu posso falar um bocadinho, se o Carlos não se importar. Não sei se... A conversão de Paulo não é um termo um bocado polémico. Então vá, é um termo um bocado polémico. Os exegetas não aceitam bem o termo. Aceitam mais a palavra do kaleo, quer dizer vocação. Porque o Paulo nunca usa o termo conversão. O Paulo usa sempre o termo vocação. Não é? Ele sente, a dada altura, o chamamento foi como que a vocação para ele. Não há nenhuma palavra que consiga, em relação àquele acontecimento da epifania que Paulo tem, que consiga transcrever ou descrever aquela experiência do sagrado, não é? Porque todas as pessoas que têm experiências destas, de epifanias, ficam a bater mal, não é? Tanto que ele ficou 3 dias ali cego e não andou... portanto, não é possível pôr por palavras. O Paulo utiliza a visão, o verbo que viu Jesus, não é? Sobretudo na carta aos Coríntios, deixou-se ver, que até usa a voz média passiva. Portanto, há ali uma revelação, não é? Depois, na carta aos Coríntios, Paulo fala mais numa gnose, que é o conhecimento, teve o conhecimento da glória do rosto de Deus. Ou seja, isto à luz da antropologia semítica é um conhecimento que não entra somente no intelecto. Portanto, os semitas já tinham isto. Ele viu Deus, não viu, o Deus deixou-se ver. Depois, o conhecimento. Ora bem, portanto, Paulo acabou por se sentir um privilegiado. E há aqui uma certa, não é bem contradição, mas um paradoxo, que Paulo usa muito a expressão da visão. E quando ele é convertido, ou neste caso, quando descobre a vocação, ele perde a sua visão, não é? Mas Paulo coloca, de facto, depois Cristo... muda completamente, vai sobretudo, faz aquela primeira viagem, quando vai a Roma, e pouco falámos disso, do Paulo em Roma, como era cidadão romano. Isto tem muito que ver, já agora, para quem se interessa por isso, pela história das catacumbas, não é?
porque é que no tempo de Paulo, sobretudo, os cristãos romanos, se juntavam em catacumbas e depois até nos acusavam de sermos canibais e de venerar os mortos, porque estávamos a fazer a Eucaristia, não é? Não, as missas eram feitas nas catacumbas. E eram porquê? Porque o direito romano permitia o direito de associação. E os romanos punham os cemitérios ao longo das estradas, das vias, como eles chamavam, das estradas. Era um hábito romano. E então o que é que os cristãos fizeram? Sobretudo as mulheres. As primeiras convertidas são mulheres por Paulo. E que faziam as missas em casa ou nestas catacumbas. Porquê? Porque como havia o direito de associação, juntavam-se várias famílias para comprar não sei se chamava mausoléu, um pedaço, para fazer um cemitério. E depois podiam-se reunir lá, levavam, enfim, os seus cavalos, etc. Mas para quem fiscalizasse estavam num funeral, não estavam, portanto, era uma forma clandestina de fazerem o seu culto religioso, não é? Portanto, Paulo foi fundamental nisso, na organização de todo, das várias comunidades. Eu já mandei também ao Carlos as cartas que não são consideradas de Paulo. Eu tenho aqui, das 13 cartas, há 6 que não são consideradas de Paulo. Eu mandei-te com algum rigor, depois poderás dizer. Não quer dizer que não são de Paulo, é no sentido em que não foram escritas diretamente pela mão do Paulo. Agora, que foram escritas pelos discípulos de Paulo, foram, quanto a isso não há dúvida, e são chamadas por isso deuteropaulinas. Mas isto é ciência, não é? Estou-te a falar de ciência exegeta, bíblica, não é? Há das 13 cartas, e eu enviei-te, há 6, cerca de metade, que não foram escritas diretamente por Paulo. Mas pronto, para terminar a questão da conversa de Paulo. Paulo é um homem absolutamente extraordinário e a ele devemos a organização da Igreja Cristã primitiva. Sem Paulo, provavelmente, não sei, mas isto é um exercício, mas era muito difícil o cristianismo ter vingado. Porque, aliás, é precisamente aqui na Europa, sobretudo na Europa, que é onde Paulo e Pedro mais vêm, porque os discípulos foram para partes diversas. Tomé, por exemplo, foi para o Oriente, não é? Onde teve mais sucesso. Não é? E, curiosamente, isso também se deveu ao grau de tecnologia, de sofisticação da própria sociedade romana. Muito bem. Carlos, fala-me lá então da revelação de Paulo, ou da conversão de Paulo, como lhe quiseres chamar. Conta-me a história. Ora bem, isto para ser contado ia dar muito que falar, mas eu vou procurar ser sucinto mais que eu puder. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros do mesmo corpo, etc. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que, infelizmente, muita gente, e estou a falar de muita gente no mundo da cristandade, parece que ainda não ouviu aquilo que Paulo escreveu ali. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que me foi dada. Foi-lhe dada a ele. A ele foi-lhe dada esta dispensação. Quando o apóstolo... Espera lá. O que é isso da dispensação da graça de Deus? Pronto. Epá, isto agora eu vou tentar explicar. A palavra dispensação a palavra dispensação vem de uma palavra grega, oikonomia, de onde deu a nossa palavra economia. E a palavra oikonomia ou economia significa o governo da casa. E para utilizar uma ilustração para nós podermos entender, nós já ouvimos falar na administração Obama, na administração Clinton, na administração Bush, na administração do atual e do antecessor. São várias administrações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a falar de programas de governo diferentes.
Uma coisa é o programa de governo de um presidente, outra coisa é o programa de governo de outro presidente. E Deus, na história, tem tido vários programas de governo para governar os homens. E Deus deu o programa de governo para agora. O João até fez referência ao facto que sem Paulo, cristianismo zero. Porque, de facto... Não sei. Não, é verdade. Mas é verdade. Difícil, tu disseste uma grande verdade. Porque, de facto, Deus deu a Paulo o programa de governo para a era que nós estamos a viver. O apóstolo Pedro, e estamos a falar de Pedro, não estamos a falar... Mas deu as chaves ao Pedro. Mas, quer dizer, deu o governo a um e deu as chaves ao outro. Não, isso é folha de outra obra. Mas deixa-me só dizer o seguinte. O apóstolo Pedro, quando termina o apóstolo Pedro é uma pessoa fantástica, e eu ainda hoje ouvi uma mensagem... Fala da confissão de Paulo, pá. Fala-me da confissão de Paulo, pá. Sim, mas o apóstolo Pedro, mas para isso tens que perceber, porque senão não percebes. O apóstolo Pedro, a última carta que ele escreve, que é a segunda carta dele, no último capítulo, quase no fim mesmo do que ele escreve, ele diz assim, diz ele assim, nesse capítulo, já no fim mesmo da carta. Portanto, é o último vestígio que temos de Pedro aqui neste mundo a escrever. Diz ele assim, tende por salvação a longanimidade, quer dizer, o alto favor de Deus sem que a gente mereça, tendo por salvação a longanimidade de Deus, a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, e cá estão as epístolas dele, todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indotos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Este assunto é um assunto vasto, mas eu gostava de logo à cabeça dizer o seguinte, é Pedro e não Paulo que diz que divide a Bíblia em epístolas de Paulo, por um lado, e outras escrituras por outro lado. E, de facto, o programa de governo que está atualmente em vigor está nas epístolas de Paulo. Se nós quisermos saber como é que hoje um cristão se deve comportar, como é que deve viver, o que é que deve fazer ou não fazer, é olhar para o que Paulo escreve nas suas epístolas. É lá que temos... Não vamos ler o que Moisés disse, não é? Porque Moisés não está a escrever para agora. Portanto, isto é muito importante. E quando Paulo fala na longanimidade, quando Pedro diz que, tendo por salvação, diz ele, tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como o nosso amado irmão Paulo escreveu, Paulo foi fruto dessa longanimidade, porque se havia alguém que merecia ser castigado na conversão, era ele, na conversão dele. Ele era perseguidor, ele perseguia a Deus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia todo mundo, e ele merecia ser castigado, e Deus em graça, num ato de graça, salvou, não é? E quando o salva, como ele diz a Timóteo, eu comecei esta intervenção hoje, começando por esse episódio, ele diz que ele foi salvo para exemplo dos que depois dele haviam de crer. E hoje, se quisermos crer, temos que crer tendo este entendimento. Ou seja, entendermos que também nós, não obstante sermos diferentes de Paulo, também merecemos ser castigados, porque somos pecadores. Por natureza e por prática. E Deus, em graça, não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E, portanto, o exemplo de como ele foi salvo daquela maneira, pela graça de Deus, é a forma como Deus me quer salvar hoje e a todas as pessoas no mundo. Só temos que crer apenas. Fala-me da conversão de Paulo. Eu falo da conversão de Paulo. Ora bem. Conta-me a história, como é que foi? A conversão de Paulo, o João já fez uma referência à conversão de Paulo. Paulo, como eu disse, era um fariseu, muito sábio, e estava a perseguir todos aqueles que se diziam crentes, seguidores de Jesus Cristo. Ok? Mas era sincero, como eu também tive a ocasião de dizer. Ele pensava que estava a fazer um serviço a Deus. Sim. Há muita gente que infelizmente pensa que está a fazer uma grande coisa e não está a fazer nada de jeito. E Deus em graça, quando ele ia numa dessas missões de perseguição aos seguidores de Cristo, interrompe-o, quando ele ia a caminho de Damasco, e ele cai por terra. Sim, ele ia para Damasco. Ia para Damasco. E ele cai por terra e ele ficou atónito. E houve uma voz do céu, como o João fez referência há bocado, ele ouviu uma voz, ele não ouviu ninguém, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, Jesus revela-se-lhe do céu, porque Jesus já estava no céu, a ele, que é uma coisa curiosa, que eu agora não vou aqui falar porque não interessa, mas o Senhor salva-o naquele momento, não é? E quando o salva, diz-lhe a ele que eu vou fazer de ti meu ministro,
e tenho uma mensagem para tu levares ao mundo, e a mensagem é esta, e então dá-lhe estas revelações, que é o tal programa, a dispensação da graça de Deus que ele recebeu, e da qual ele fala. Mas a conversão dele foi assim. Quando mais tarde ele converte-se e ninguém o viu converter-se. Quer dizer, crente. Pedro não o viu converter-se. João não o viu converter-se. Tiago não o viu converter-se. Ninguém da igreja em Jerusalém o viu converter-se. E quando ele se converte, ele aparece em Jerusalém a dizer: eu sou crente. Temos isto em Gálatas no capítulo 1 e 2. Eu sou crente. E vai expor a Pedro e aos outros esta boa notícia que Deus lhe tinha dado por revelação quando o salvou, para que eles a conhecessem. E dá-lhes esta revelação e eles perceberam e concordaram. Tanto que Pedro, quando termina a carta que ele escreve, diz: olha, a salvação agora é como o Paulo escreve lá nas epístolas dele. Tomem lá atenção. Não pensa que a salvação é trazer um cordeiro. Não pensa que a salvação é outra coisa qualquer. É como Paulo escreve nas suas epístolas. E Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E portanto, a conversão dele não apenas afetou a vida dele, como afetou a vida do tempo em que nós estamos a viver. Porque afeta a forma como Deus hoje está a tratar o homem. Compreendes, Alfredo? Talvez, Carlos, se me permites fazerem uma chega, talvez aí se ligue com aquilo que eu disse. Por isso é que os exegetas não vão muito com a palavra conversão e mais vocação. Porque ao fim e ao cabo, Paulo foi escolhido. O Paulo foi escolhido, não é? E é preciso aqui relembrar uma coisa. Quando se diz que ele devia de ser castigado, não. Paulo, quando perseguia os cristãos, estava a cumprir a lei para ganhar o céu. É que é preciso perceber na cabeça dele, enquanto fariseu. Estava a fazer um ato, como disse o Carlos, um ato para conquistar o céu. E ninguém pode ser castigado por isso, não é? Ele não estava a fazer um ato mandado por alguém. O Kant também dizia, não é? Normalmente quando alguém estava a fazer uma coisa estúpida, uma ação estúpida, diz que é porque são ordens superiores, não é? Olha, ainda há pouco tempo, Alfredo, quando foi o buzinão, encontrei isso com um oficial da PSP, quando cortou as estradas. E ele disse-me: olha, mandei guardar ordens superiores, não é? Agora, no caso de Paulo, há aqui um choque terrível. Vocês reparem bem. Quando uma pessoa passa de perseguidor a ex-libris dos perseguidos, isto cria mentalmente problemas. E Paulo era um homem, por isso Paulo é um homem que, depois passa a expressão da sua conversão, gosto mais de vocação, é um homem que sofre imenso. Porque qual é o sofrimento de Paulo? Paulo vai organizando as várias eclésias, as várias assembleias, e vai-se cada vez mais penitenciando por aquilo que ele foi no passado. Muitas vezes Paulo, em vários momentos, penitencia-se, despreza. Portanto, o Paulo passa a expressão, vai do 8 ao 80, não é? Portanto, eu não queria aqui arranjar nenhuma metáfora, porque as metáforas não são boas em termos bíblicos. Mas, portanto, este é o drama de Paulo. Passa de perseguidor a ex-libris, não é? E a perseguido. E depois passa a perseguido. Agora, em relação aqui à questão que o Carlos colocou. Bom, Paulo é efetivamente o organizador da Igreja Cristã e no Concílio de Jerusalém, e aí sim o Normando tem razão, foi nos anos 50, não foi nos anos 70. Em 70 o que aconteceu foi a destruição do templo e o massacre de Massada, foram outras questões. Mas pronto, a questão essencial aqui é entender Paulo. Temos Paulo, 2 de facto, minutos para acabar. era... 2 minutos para acabar. 2 minutos para acabar. Epá, tens que me deixar responder à questão dos bois, pá. Dos bois não, dos burros. 2 minutos para acabar. Força. Olha, tens 1 minuto e meio. Então, olha... Não, eu por mim já acabei o que tinha a dizer sobre o Paulo. Queria apenas agradecer. Não houve tempo aqui para ficar para a próxima falarmos da questão do divórcio no Antigo Testamento. À próxima. Sim, senhor. Carlos, queres também dar a tua chega agora final? Não, a única coisa que eu quero dizer para todos os que nos acompanham, e obrigado pela paciência que têm a aturar-nos, mas o meu desejo é que ninguém se perca e todos venham ao conhecimento da verdade, e Jesus disse: eu sou a verdade. Que Deus vos abençoe. Muito bem, companheiros.
a todos vocês que estiveram aqui connosco, eu agradeço a vossa presença. Agradeço a presença, em primeiro lugar, ao Carlos e ao João, obviamente, que estiveram aqui numa conversa acalorada, mas que, de alguma maneira, foram-nos transmitindo a sua luz sobre a forma como eles veem este grande livro e, eventualmente, a filosofia que está subjacente. E isso é sempre bom, nós irmos ouvindo, porque, se calhar, alguns de nós que estão à procura de alguma coisa também não sabem do que é que andam à procura e, portanto, com estas conversas vamos vendo mais oportunidades de encontrar, seja o que for, que está à nossa frente e nós não consigamos ver. A todos, portanto, para vocês os dois, muito obrigado. A todas as pessoas que estiveram aqui a ver, obrigado espero também que isto tenha sido de alguma forma esclarecedor e que vos tenha trazido mais alguma luz e, eventualmente, algumas dúvidas que vocês também possam ter nas vossas certezas, embora pareça um pleonasmo, dúvidas e certezas, na verdade, podem funcionar, podem estar presentes ao mesmo tempo, e desta maneira, as certezas que nós temos hoje, muito provavelmente se podem tornar dúvidas amanhã, e o contrário também pode acontecer. Portanto, a todos vocês, obrigado pela vossa presença, e pronto, e cá estaremos, muito provavelmente já dentro de uma semana ou de 15 dias, logo depende da possibilidade dos nossos interlocutores, e cá estaremos com certeza para mais uma ajuda nesta achega, que é esta parte da espiritualidade, que sem dúvida tem um grande pendor no nosso ser humano. Deixava-vos agora em 15 segundos para despedirem-se, cada um de vocês. Se calhar começava pelo Carlos, que o João foi o último a falar. Carlos, 15 segundos, diz-me. Em 15 segundos, queremos também, e em meu nome e também do João, certamente que se associará a mim, queremos-te agradecer a ti, porque tu é que és o responsável disto poder acontecer. Um grande abraço para ti e obrigado. João. Eu também agradeço aturar-nos aqui estes dois. Eu nem sei qualificar. Olha, agradecer ao Carlos também. Só queria fazer uma pequena retificação. Quando levantaste a Bíblia, não é este livro, é estes livros. São 71 que estão aí. Certo. Estes livros. Isto é o livro dos livros. Isto é o livro dos livros. Okay? E é nessa não, mas é que isso aí é que há muita gente que confunde. São 71 livros, tens aí. Mas são 66, mas isso é outra história. Isso é outro debate. Sim. 66 ou 71. Mas escritos... ao longo de 2000 anos, pelo menos. Ao longo de 2000 anos foram escritos. É verdade, Portanto, muito bem, meus caros amigos, um abraço a vocês os dois e a todos que estiveram aqui presentes também. E, sobretudo, lembrem-se que emigrar não é esquecer. Até ao próximo vídeo.